o mais novo podcast da primeira Academia Teológica Governante. Uma idealização do teólogo brasileiro Djalma de Melo da Silva. Aqui teremos sempre um livro inédito aberto para você. Olá, Luciana, tudo bem? Que alegria ter você aqui. Olá, Djalma. Tudo ótimo. Alegria toda minha, pronta para mais uma conversa esclarecedora. Que bom. Hoje a gente vai mergulhar nos fundamentos de um conceito que eu tenho desenvolvido, a teologia primordial. A nossa análise vai ser baseada em 3 textos centrais: a Magna Tese, o Manifesto e a Tese da Conspiração Primordial. Vamos desvendar essa ideia juntos. Parece um tema, nossa, profundo e até provocador. Vamos lá, estou bem curiosa para entender o que é essa teologia primordial. Então, para começar, a ideia central é diferenciar a teologia primordial da teologia como a gente conhece hoje. A teologia primordial não é algo que, começou em seminários ou universidades. Certo. A tese defende que ela nasceu lá no Éden, no diálogo direto entre o Criador e Adão. É um saber revelado, não uma construção acadêmica. Então seria um conhecimento mais puro, é isso, anterior a todas as estruturas religiosas que a gente tem hoje, como se Adão tivesse recebido uma educação teológica direto da fonte. Exatamente isso. E a prova disso, segundo a tese, está no comportamento de Caim e Abel. Pensa bem, eles já praticavam o sacrifício, o que indica que eles aprenderam com o pai, Adão, sobre como se relacionar com Deus. Faz sentido. Era um conhecimento prático, né? Passado de pai para filho. Isso. E em contraste, a teologia atual é muito criticada no texto. A tese a descreve como refém de estruturas de poder. Que tipo de poder? Sejam religiosas, econômicas ou acadêmicas. Criou-se uma elite de saberes que muitas vezes substitui a revelação pelo puro intelectualismo. Isso eu consigo ver no dia a dia. Às vezes a religião parece tão complicada, tão distante, cheia de regras e doutrinas que só os especialistas entendem. Pois é. E é por isso que a tese propõe uma necessária disrupção. Uma disrupção. Sim, mas não para voltar ao passado por nostalgia, sabe? É mais como uma estratégia para a gente reencontrar o sentido. E a figura central nesse resgate é Jesus Cristo. Entendi. Ele é a encarnação dessa teologia pura, acessível pela fé, não por diplomas. É o que o texto chama de ciência do pequenino, revelada aos humildes. Eu gosto dessa ideia de que o futuro é ancestral. Parece um paradoxo, né? Totalmente. Mas essa ideia de buscar na origem as respostas para os dilemas de hoje é, nossa, muito poderosa. E essa disrupção nos leva direto para o segundo texto, o Manifesto da Teologia Primordial. Se a tese explica o que é, o manifesto explica qual é o lugar dela no mundo. E qual seria esse lugar? A proposta é restaurar a teologia à sua posição de ciência soberana, ou, como diz o texto, rainha das ciências. Uau! Isso é forte. Porque hoje a teologia é vista quase como, um ramo da filosofia ou das ciências humanas. O manifesto vai totalmente na contramão disso. Totalmente. Ele argumenta que a teologia não se submete a outras ciências. Pelo contrário, todas as outras áreas do saber, da física à psicologia, só encontram seu pleno sentido quando se subordinam à sabedoria divina. Entendi. A teologia seria a ciência que dá propósito a todas as outras. Exato. O texto aponta movimentos históricos como o Renascimento e o Iluminismo como responsáveis por essa demonição cultural. Como assim? O Renascimento colocou o homem no centro de tudo, e o Iluminismo colocou a razão humana no trono que pertenceria à revelação divina, sabe? E qual seria a base para essa restauração? Que o manifesto propõe como alicerce para tudo isso? A base é a redescoberta dos princípios áureos do Criador. Princípios áureos? Isso. São como leis espirituais, morais e ontológicas que estão reveladas nas Escrituras, com destaque claro para Jesus, o Logos encarnado, e Paulo de Tarso, que o texto chama de arquiteto doutrinário. Então o chamado final é para restaurar a mente, a cultura, a ciência... Reconectando tudo com Deus. Exatamente. Agora a gente chega na parte talvez mais impactante, porque tudo isso foi perdido. Boa pergunta. A tese da conspiração primordial responde a isso.
Ela argumenta que a humanidade vive imersa num plano maligno arquitetado pela serpente antiga para ocultar esses princípios primordiais. Uma conspiração universal. Nossa, parece algo muito grande. Como isso funciona na prática? O mecanismo é um pacto conspiratório existencial. A humanidade, enganada, abandonou as leis divinas e criou as suas próprias. Um pacto. O resultado é que, como diz o texto, já nascemos conspirados. E isso gera uma crise de identidade profunda. Sem saber nossa origem divina, nós nos tornamos estranhos para nós mesmos. Olha, como profissional de saúde, eu vejo as consequências disso todos os dias. A crise de saúde mental, a depressão como um mal do século, Sim. a desintegração da família, a violência. O texto conecta esses problemas modernos a essa alienação espiritual. Diretamente. O materialismo e o anti-espiritualismo da sociedade moderna são vistos como o auge dessa conspiração. E o mais chocante é que a tese aponta que até a religião institucional se tornou cúmplice. Cúmplice. Como? O texto compara a participação dela à traição de Judas, ao se render ao materialismo e à corrupção. Que pesado. Então, qual é a saída? Como uma pessoa, um indivíduo, pode se libertar dessa conspiração toda? A libertação é um processo individual de transformação interior. Exige ativar uma visão da fé, uma visão ultrafísica. Visão ultrafísica. O que seria isso? É uma mudança de perspectiva. É enxergar a camada espiritual por trás da realidade material. O texto diz que o Espírito Santo é o agente que nos dá a mente de Cristo para ter essa percepção. Ah, entendi. Isso permite ler o Evangelho com uma consciência primordial, resgatando a identidade e o propósito que foram perdidos. Então é um despertar individual. Exato. E para fechar o raciocínio, a tese termina mostrando que o Evangelho já estava em Gênesis. Desde o começo. Desde o começo. A promessa de redenção na queda, lá em Gênesis 3:15. A lição sobre fé em Caim e Abel. A graça na preservação de Noé. Tudo isso já eram manifestações do Evangelho primordial. Nossa, é uma análise realmente profunda. Faz a gente repensar tudo, desde a nossa espiritualidade até a forma como a sociedade está organizada. Sim, É um chamado para olhar para o princípio, para entender o presente e também o futuro. exatamente. É uma convocação espiritual. E para quem nos ouve, guarde esse pressuposto primordial. O homem é um ser teológico, porque ele foi criado por Deus. A fé é a liberdade para seu resgate desta identidade real e eterna. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau. Até a próxima. Tchau.